Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre um assunto bastante polêmico, a descriminalização do aborto. O assunto volta à pauta do STF agora no início do mês de agosto, com audiências comandadas pela ministra Rosa Weber. O STF discute de lá e a gente discute o problema daqui. E o nosso bate-papo de hoje é com o advogado Paulo Henrique Cremonesi. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, telespectador. Também conversamos com a advogada Isabela Castro de Castro. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria começar essa discussão falando sobre algo que o PSOL pediu que fosse permitido em todo o país, a realização do aborto até 12 semanas de gestação, por decisão da gestante, sem a necessidade de nenhum tipo de autorização legal. Essa discussão é o que acaba permeando a audiência pública que acontece nesse mês e é um assunto que vai trazer muita polêmica, né? Como é que você vê essa questão? Bom, eu estou sempre defendendo os direitos de liberdade da mulher, a liberdade de escolha, e eu acredito que essa questão é uma questão de foro íntimo da família, do marido, da mulher, dos companheiros que fizeram essa concepção. Eu acho que só quem está envolvido ali no relacionamento é que pode ter ideia das suas responsabilidades, do que está acontecendo na sua vida naquele momento, e às vezes ele pode querer optar pela interrupção da gestação. Então, eu acho que essa decisão, ela tem que ser amparada quando ela for nesse sentido e o Estado tem que permitir e tem que dar aí o alicerce para que isso seja feito com saúde, com questões aí que possam dar segurança para essa pessoa aí subsistir e para que a gente não vá cada vez mais ter problemas de saúde pública, problemas de educação, né? Tem repercussões enormes nessa questão. No Brasil, você acha que essa é uma questão mais religiosa ou uma questão mais voltada à saúde, Cremonesi? Eu entendo que é uma questão poliédrica, ou seja, ela diz respeito à saúde, diz respeito à religião, diz respeito ao direito, diz respeito à ordem moral. Ela não se exaure num campo apenas. E é importante duas coisas, né? A primeira que eu quero destacar é que existe um estigma negativo absolutamente sem sentido a respeito da natureza religiosa de um debate. A religião faz parte da vida. A religião é o principal valor fundamental que uma pessoa pode aurir para si mesma. E no caso da sociedade ocidental como um todo, a civilização ocidental, ela foi fundada nos valores principiológicos judaico-cristãos. A Igreja Católica foi a grande construtora da civilização ocidental. Então não há problema algum em se adotar um discurso religioso para um tema tão complexo e espinhoso como é a eventual descriminalização do aborto. Então a primeira coisa que eu quero dizer é, não vamos deixar de lado o aspecto religioso, até porque 85% da população brasileira é teísta, acredita em Deus, e desse montante, pelo menos 70% se diz cristão, católico, protestante ou ortodoxo. Então a experiência religiosa tem que ser sim levada em consideração. É isso que talvez tenha trazido uma certa rejeição ou talvez polemizar esse tema, né? Essa polemização. Porque, na verdade, existe um casamento entre a religião e a ordem moral quando se fala na questão do aborto. Muitos ateus são contrários ao aborto. Ateus com princípios morais rígidos, sólidos. Não estou a dizer aqui, pelo amor de Deus, não quero ser deselegante, que quem defenda o aborto, porque eu acredito que o faça por razões filosóficas, né? Mas quem defende o aborto necessariamente é uma pessoa má. Não é isso, né? O que eu quero dizer é que muitas pessoas não religiosas também são contrárias ao aborto. Agora, de qualquer modo, voltando ao início, sem de forma alguma desqualificar o que foi falado pela doutora Isabela, a quem eu deixo aqui meu abraço, meu profundo respeito, e também não sendo muito apaixonado pelo juridiquês, até em homenagem ao telespectador, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal não pode tratar desse assunto. Independentemente do posicionamento de cada pessoa, ser ou não favorável ao aborto, quem tem que tratar disso é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. São os deputados federais e os senadores. Por quê? Porque principalmente os deputados federais representam diretamente o povo. Você acha que o STF está indo acima do que lhe é permitido? Muito, inclusive é perigosíssimo, porque pode gerar uma crise institucional, inclusive autorizando o Poder Legislativo, querendo, na forma da Constituição, a pleitear, espero que isso não aconteça, uma intervenção militar. A intervenção militar, que não se confunde com golpe de Estado, ela ocorre sempre quando um poder rompe
o equilíbrio, a tripartição dos poderes, rompe o equilíbrio entre os três poderes. O Poder Judiciário, que é muito bom no Brasil, infelizmente, em relação ao Supremo Tribunal Federal, tem praticado algo chamado ativismo judicial. Então, por meio dessas ações, os partidos de esquerda, que sabem que jamais conseguirão, ou pelo menos dificilmente conseguirão num primeiro momento, alguns temas, eles tentam no Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, doutora Isabela, é isso que eu queria ver com a senhora. No texto que a gente fala que o pessoal entrou com esse texto no STF, ele diz o seguinte: tratar o crime como aborto significa tornar obrigatória a gravidez, o que fere o direito das mulheres à liberdade para decidir sobre a própria vida e sexualidade. Em um contexto de descriminalização do aborto, nenhuma mulher será obrigada a realizá-lo contra sua vontade. Porém, hoje o Estado brasileiro torna a gravidez um dever. Isso. Você entende dessa forma também? Também entendo dessa forma. Eu acho assim, importante nós colocarmos que nós temos aí dois problemas. Um problema é a questão da criminalização do aborto. É dizer que quem praticou o aborto, ou a própria pessoa que está grávida, ou quem a ajudou, cometeu um crime e precisa ir para a cadeia. Será que tem que ir para a cadeia mesmo? Será que assim é uma situação que essa pessoa tenha que cumprir pena lá na penitenciária? Vai se misturar com as outras pessoas que fizeram outros crimes, né? Aí, ao meu ver, mais graves, diferentes. Então, assim, né? Para mim é uma questão muito complicada essa e eu realmente não posso concordar com isso. Então, a questão da descriminalização do aborto é um problema e que está baseado aí no Código Penal, que é anterior à Constituição Federal. Então, nesse sentido, eu entendo, neste sentido, que o Supremo tem sim legitimidade para ir lá discutir a descriminalização, porque a Constituição Federal veio depois do Código Penal e na Constituição Federal eu entendo que ele deu como princípio fundamental a individualidade da mulher. E essa liberdade dela de escolha e direito à vida desta mulher e de ela decidir sobre o corpo dela, sobre o futuro dela e sobre a família. Mas essa decisão ela não pode ter antes do ato? Claro, mas ela deve ter. Aí é que é uma coisa muito importante. Porque às vezes as pessoas olham e falam, mas por que não foi antes fazer um planejamento familiar? Por que não houve a prevenção? Eu acho assim que, em primeiro lugar, sempre nós temos que ter políticas de prevenção e não acredito que nenhuma mulher vá fazer um aborto conscientemente feliz, satisfeita ou tranquila. Não existe isso. O aborto, a interrupção da gravidez, ela vai vir numa exceção. É quando o método contraceptivo falhou, quando houve algum outro problema, ou quando a gente tem um caso aí de violência, um companheiro abusador, um companheiro que não aceita que a mulher tome pílula, que ela faça um método contraceptivo. Eu mesma tive uma funcionária em casa que ela guardava os comprimidos em casa e ela me dizia, meu marido diz que só toma comprimido mulher que sai com muitos homens. Daqui a pouco a gente continua a discutir o tema sobre o aborto. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é aborto e a gente conversa com o advogado Paulo Henrique Cremonese e com a advogada Isabela Castro de Castro. Bom, doutora Isabela, a gente estava falando sobre o seu posicionamento, como é que a gente está discutindo essa questão que o pessoal colocou para discussão no STF, que fala que o Estado, da forma como vê hoje, torna a gravidez um dever da mulher, né? Apesar que a gente está falando também que o aborto, ele já é permitido no Brasil em algumas situações, né? Sim. De estupro, anencefalia e risco de vida para a mulher. E o risco de vida para a mãe. Então, existem esses 3 casos, o Brasil permite o aborto. Sim. Nos outros casos, a pessoa ela tem condições de escolher antes. Sim, mas eu até acho, por exemplo, no caso de estupro, houve a violência. A pessoa pode não querer fazer a denúncia do estupro, ela pode não querer passar por um exame de corpo de delito. Olha o quanto isso representa de violência, de angústia, de estar revivendo aquele momento. Mas, apesar de ela não ter ido procurar fazer essa denúncia, veio uma gravidez que ela não deseja. Então, ela vai ter que se expor, vai ter que passar por tudo isso para poder conseguir esse direito de ir fazer o procedimento?
Não, está errado. Eu acho que ela poderia ter esse direito de escolher sem ter que dar maiores satisfações para a sociedade, para as pessoas, porque isso é uma questão de foro íntimo dela. E como é que o senhor vê isso, Eu doutor? discordo veementemente. Então, vamos voltar ao bloco anterior, sem também transmitir uma espécie de aula sobre questões puramente jurídicas, até para não ser algo aborrecido para o telespectador, mas não é correta a visão de que a Constituição veio depois do Código Penal, então por isso o Código Penal tem que mudar. Não. Existe uma figura jurídica chamada princípio da recepção, fenômeno da recepção. Quando uma Constituição nova entra em vigor, ela recepciona todo o ordenamento jurídico pré-existente naquilo que for compatível ao seu conteúdo. E desde o início, os melhores juristas, como Ives Gandra da Silva Martins, os melhores constitucionalistas, desde o início reconheceram que o crime, não existe outra palavra para aborto. O crime de aborto, tal qual tipificado no Código Penal, foi recepcionado pela Constituição Federal, até porque a Constituição coloca no seu principal artigo, o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, o direito à vida. Esse direito, ainda que eu queira, por uma questão de delicadeza, e não concordo, mas queira concordar sobre a individualidade da mulher, sobre a dignidade da mulher, sobre uma série de coisas envolvendo, nesses aspectos, a possibilidade da descriminalização do aborto, jamais poderei aceitar algo que ninguém falou até agora. A morte, o assassinato de uma criança no ventre materno. Porque a gente está falando de uma proposta de 12 semanas de gestação, Exato. onde já tem batimento cardíaco, onde já tem formação a Carta de São José, Interamericana de Direitos, ela deixa bem claro que desde o zigoto já se tem vida. E o direito brasileiro sempre trabalhou com a proteção do nascituro. Então, aquele que está no ventre materno é titular de direitos. O Código Penal de 1940, ele permite o aborto em caso de estupro e também em caso de risco de morte da mãe. O Supremo Tribunal, mais uma vez, pelo ativismo judicial, numa interpretação completamente inconstitucional e sem embasamento médico algum, disse também ser possível o aborto no caso das crianças que nascem com problemas cerebrais. Né? Problemas cerebrais, aqueles que sem cérebro que vão morrer logo depois. Nascimento. Embora exista um caso em que as crianças viveram alguns dias. Isso também faz parte do rol da dignidade. Não podemos tratar com esse pragmatismo a questão do aborto. Né? Ela é muito mais profunda, porque se fala de uma criança que está no ventre materno e que acaba sendo assassinada. Não quero aqui, de forma alguma, mudar a legislação. Eu, por princípio, entendo até, por mais que seja um direito hoje garantido, que mesmo no caso de violência sexual, mesmo no caso de risco de morte, mas aí a lei autoriza o aborto, é uma questão de posicionamento da mulher. É o que faz a diferença de uma mulher comum para uma santa, de uma mulher comum para uma heroína. E o que essa mulher do seu lado pensa sobre isso? Ela é uma excelente mulher, eu tenho certeza. Isso é uma questão de foro íntimo, só para deixar claro. Recentemente, a Santa Sé canonizou uma mulher que deu a vida, tinha risco de morte, e ela preferiu morrer para que seu filho nascesse. Mas isso é uma questão de foro íntimo, eu reconheço. Já não estou mais a discutir na questão do estupro. Ponto, né? Exato. Isso é uma questão pessoal. Se por acaso a minha mulher engravidasse, vítima de uma violência sexual, eu conversaria muito com ela e gostaria muito que essa criança viesse a nascer, mesmo se nós não tivéssemos psicologicamente condições para criar a criança, então acederíamos para adoção a um casal efetivamente qualificado para tanto. Mas isso é uma questão de foro íntimo. O que eu luto hoje é para não ampliar, com todo e máximo respeito ao que foi colocado pela doutora Isabela, a não ampliar o leque do aborto. Né? Existem duas causas legais, desde 1940, tradicionais e já sedimentadas no seio social brasileiro. Existe uma, equivocadamente, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Para que mais uma? Permitir, dizer que é um direito da mulher? Né? Não importa a questão social, não importa a questão cultural. A partir do momento que uma mulher engravidou, ela não é mais dona do seu corpo. Ali existe uma criança, existe um ser humano, existe um titular de direitos. Nem vou entrar, embora pudesse, e não tenho constrangimento algum de falar, existe uma alma, existe uma questão também religiosa, moral por detrás. Mas, independentemente disso tudo, o que se coloca aqui
é a razão ôntica do direito, a razão de ser. É um ser humano. A liberdade da mulher em escolher A ou B, nós não estamos falando de eu prefiro tomar o refrigerante A ou o refrigerante Y. Eu prefiro usar salto alto, eu prefiro usar rasteirinha, eu prefiro usar cabelo pintado de vermelho ou cabelo natural. Isso são escolhas. Vida não é escolha. Vida é uma coisa muito mais profunda. É um ser humano ali dentro que tem que ser respeitado. Como é que a senhora vê essa questão, doutora? Eu acho que, como ele disse inicialmente, a questão é polifacetada, né? Nós temos aí diversos ângulos para analisar. Como eu disse, não é o meu posicionamento pessoal de apoiar ou não apoiar. É uma questão que eu acho que nós aqui somos uma minoria extremamente privilegiada, culturalmente, socialmente, que tem acesso à educação, à saúde, a vários meios aí sociais que nos dão retaguarda, que nos dão apoio. Mas essa não é a realidade da maioria da sociedade. Então, eu acho que dentro de uma questão de saúde pública, e aí que é o meu posicionamento, infelizmente, a maioria das mulheres que se vê numa situação onde houve aí uma falha do método contraceptivo, houve uma violência, houve aí um controle muito autoritário do companheiro, qualquer outra coisa semelhante, seja o que for, é do foro íntimo dela essa decisão, e se ela acha que ela não tem como levar adiante essa gestação, porque ela não vai ter como cuidar desta criança, veja bem... E a questão da adoção, como é que ficaria? Olha, eu não sei como que psicologicamente você vai passar por uma gravidez e entregar o seu filho. Eu sou uma feliz mãe de 3 crianças que eu amo profundamente. Eu não consigo me imaginar passando por uma situação dessa, jamais. As duas situações são muito complicadas, mas a senhora acredita que é mais fácil o aborto do que a adoção? Entregar para adoção? Eu acho, com certeza. Porque desde que seja muito ali no início, veja bem, eu só estou colocando que seria viável a gente legalizar e a gente descriminalizar essa situação lá muito no início. Não, é claro... Que é esse projeto de 12 semanas. Esse projeto de 12 semanas. Eu acho que a partir do momento em que já há um desenvolvimento maior, né, que você já começa a interagir, aí sim, acho que a vida ela vai exalar por todos os poros. E aí, realmente, eu vou entender que é uma violência muito grande interromper essa gestação. Eu acho que são momentos diferentes, são realidades diferentes. Eu acho que, infelizmente, a maioria das mulheres sofre muito. Nós temos aí dados de que uma mulher a cada 2 dias está morrendo por conta de abortos. É muito difícil essa situação. E no próximo bloco, a gente continua a falar sobre aborto. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é aborto e eu converso com o advogado Paulo Henrique Cremonese e com a advogada Isabela Castro de Castro. A doutora Isabela finalizou o bloco anterior falando sobre a questão das políticas públicas em relação às mulheres, né, a situação em que o Brasil vive e que a senhora acha, então, que seria uma alternativa plausível, um aborto no início da gestação. Sempre colocando que eu tenho certeza de que essa não é a vontade, essa não é a opção número 1, ninguém vai fazer voluntariamente nem satisfeito. E então é uma saída, infelizmente, diante da crise atual que a gente vive, que nós não gostaríamos de viver. Doutor? Eu discordo, porque com todo e máximo respeito, eu sei que não é o que passa no coração da minha colega, posso chamar amiga, né, Isabela, tenho certeza, mas isso é quase uma eugenia. É uma tática nazista. Eu não gosto do discurso nazista, porque quem usa muito é a esquerda, né? Qualquer coisa que é contrário à sua agenda político-ideológica é rotulado de nazismo. E não estou de forma alguma a falar que é o caso da doutora Isabela. De forma alguma, deixo isso bem claro. Mas o Papa Francisco falou recentemente que o aborto tem se tornado uma espécie de viabilização das táticas nazistas, de eugenia. Né? Existe um problema social no Brasil, não só no Brasil, no mundo, um problema endêmico. Mas isso não justifica o aborto. Um erro não justifica outro erro ainda maior. 2 erros não formam um acerto. Então, se existem problemas sociais, esses problemas têm que ser resolvidos. Para isso é que, ela falou muitas vezes, nós somos uma parcela privilegiada da população brasileira, nós temos aqui uma condição de vida um pouco melhor, nós pagamos tributos pesadíssimos para isso. Então, o Estado tem que providenciar creche, o Estado tem que providenciar assistência psicológica às mães que não se sentem qualificadas para a maternidade, o Estado tem que viabilizar com mais facilidade. Hoje em dia é um inferno. Eu tenho uma amiga, né, uma amiga e colega, na fila de adoção há 6, 7 anos.
E é muito Eu difícil. também E ela tenho. tem condições, é uma pessoa de classe média alta. Eu Ela tem também condições financeiras, emocionais, ela quer adotar e não consegue. Então nós não podemos, com todo e máximo respeito à doutora Isabela, o ruim de debater com uma pessoa que a gente gosta, que a gente estima, é que você fica com uma certa reserva para não... A gente está falando de ideias antagônicas, não contra a pessoa, né? Exatamente. Isso tem que ficar claro até para o nosso telespectador. A gente tem que perceber que como é feito esse caldeirão ideológico e como muitas pessoas boas, inteligentes, de bom coração, ela está preocupada com a dignidade da mulher. Ela está preocupada com os direitos da mulher, o que eu também estou. Né? Não é porque os abortistas normalmente dizem assim, você é homem, você não pode opinar. Como não? Eu sou homem, mas eu nasci de uma mulher. Eu tenho uma mulher. Né? As duas pessoas que eu mais amo no mundo são minhas sobrinhas, Eduardo e Juliana, são mulheres. Né? A minha avó é uma referência até hoje para mim, minha avó materna principalmente. Então eu amo as mulheres. Né? A minha vida é cercada de mulheres. Então eu defendo as mulheres também. Só que eu defendo, inclusive, aquelas mulheres que estão no ventre, porque quando se faz um aborto, ainda que não se saiba o sexo, o coraçãozinho já bate. Existe 50% de chance de seu coraçãozinho de uma menina. Né? 50% de chance de seu coraçãozinho de um menino. Defendendo uma segunda mulher. De uma segunda mulher. Nós não podemos, por causa a mulher que faz o aborto, e nisso eu concordo com ela. Não raro, a mulher que opta pelo aborto é uma vítima também. É uma vítima da ignorância, é uma vítima de si mesma, é uma vítima da falta de valores, é uma vítima de todos os problemas que acontecem. Ela também é vítima. Eu acho, salvo o caso da doutora Isabela, que tem muito mais culpa quem realiza o aborto ou quem defende ideologicamente o aborto do que a própria mulher que faz. Exatamente. Eu queria entrar na questão agora da pesquisa do Datafolha. O ano passado levantou que para 57% dos brasileiros o aborto deve ser considerado crime. Esse percentual era de 64% em dezembro, ou seja, as pessoas elas eram mais tradicionais, hoje elas já estão abrindo um pouco a cabeça para essa questão. Rapidamente, doutora, como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que está refletindo a sociedade que está mais aberta, está mais flexível, e eu acho que a gente tem que combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de violência e desrespeito. Nesse sentido, a liberdade de escolha deve prevalecer sempre, desde que essa liberdade não interfira na coletividade. Daí, nessa linha de raciocínio, eu entendo que a questão da gestação é uma questão individual e deve ser de acordo com a pessoa que está passando por aquele momento. E ninguém mais deve dizer nada mais a respeito. Um minuto, doutor. Eu vejo de forma diferente. Primeiro porque eu não acredito no Datafolha. Infelizmente, já existem provas mais do que robustas que o Datafolha, assim como o Grupo Folha de São Paulo, se tornou mais um agente ideológico do que o jornalismo puro na sua essência. Segundo, porque a sociedade brasileira repudia veementemente o acordo. Agora, se houve algum aumento naqueles que são simpatizantes ao acordo, é justamente pelo bombardeamento ideológico. Muito rapidamente, há um casamento entre o metacapitalismo e a ideologia de esquerda. Ele é aparentemente paradoxal, mas existem muitos interesses econômicos. Uma indústria do aborto que quer que o aborto vingue. Por isso que eu não acredito na pesquisa. E realmente, para terminar, em cima do que ela falou, a liberdade de escolha ela é plena, desde que não envolva a vida de terceiro, que no caso é a criança. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Doutora Isabela, muito obrigada. É um assunto realmente polêmico que vai gerar ainda outros encontros, né? Muito obrigada. Com certeza, vai ser um prazer estar sempre aqui com vocês. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.